É isso aí, amigos. Vamos lá com mais um vídeo aqui no Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube. Você pode participar, né? Deixando o seu joinha aí, né? Deixando o seu like, clicando no joinha, compartilhando, né? Você pode, a gente sempre divulga aí o link nos grupos de WhatsApp. Você pode, é só estar logado aí com o Gmail, né? Que você pode rapidinho ali fazer sua inscrição no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Pode compartilhar também com os amigos e nos ajuda aí, né, a divulgar esse novo canal que é a voz da população aqui em Ponta Porã. Eu vou começar falando hoje do editorial que foi divulgado pelo site leadernews.com.br, aqui de Ponta Porã mesmo, né? E pelo editorial e pelo que a gente tem visto aí ontem, vamos dizer assim, a rebeldia do vereador Carlos Bordão, por ser da base, né? Não estou falando da atitude, porque a atitude do vereador é essa, né? É de fiscalizar o executivo, né? E o qual muitos não fazem. Então, ontem começou um trabalho de fiscalização aí do Carlos Bordão, né? Mais forte, porque divulgou um vídeo aí, né? E hoje, eu acompanhando o Líder News, acompanhei o editorial de Luan Dutra, né? Luan Dutra escreveu o seguinte editorial no Líder News, né? Ele diz que na manhã de hoje, amanhã desta terça-feira, a Câmara Municipal viveu um momento que pode ser considerado emblemático para entender os desafios enfrentados pelos vereadores em Ponta Porã. Durante a sessão ordinária, o presidente da casa, sem aviso prévio, propôs a supressão do quadro destinado a pronunciamentos e discursos dos vereadores, né? E a sugestão foi colocada em votação de forma repentina, forma abrupta, né? Pegou alguns vereadores desprevenidos e em um momento de desatenção viram-se diante de uma decisão que foi aprovada por unanimidade e impediu que pudessem debater temas capitais de interesse da população. A medida, que soou como uma tentativa de calar vozes críticas, gerou revolta entre aqueles que buscam representar a população de forma ativa e pontual. Esse episódio, segundo o editorial, né, não é um caso isolado e reflete uma realidade mais ampla e preocupante, a de que os vereadores de Ponta Porã enfrentam uma série de obstáculos que vão desde a falta de infraestrutura básica até tentativas de desmerecer suas pautas e limitações em sua atuação legislativa. A situação, segundo o editorial, é tão grave que chega a comprometer o exercício pleno das funções, né? Algo que deveria ser prioritário em uma democracia. E o editorial lembra também da infraestrutura, né, do local, que seria aí, na sua opinião, um desrespeito ao trabalho legislativo, né? Segundo ele, esse é um dos pontos mais gritantes, né, da situação dos vereadores hoje, né, onde eles trabalham com salas pequenas, menos de 15 metros quadrados, que é um espaço insuficiente realmente para acomodar até a própria assessoria, né? E quando a população vai atrás dos vereadores, realmente fica numa situação complicada ali, né? Outra coisa que o editorial abordou: salário e reconhecimento, né? E que há uma disparidade injustificável. O Luan Dutra deve estar acompanhando tudo, claro, lá da Câmara, né, para escrever um editorial a esse ponto aí, né? Outro ponto, segundo ele, que merece destaque é a questão salarial, né? Segundo ele, ao contrário do que muitos imaginam, os valores recebidos por esses representantes eleitos são inferiores aos salários médios de servidores públicos em cargos de confiança, como secretários, por exemplo. Nós abordamos aqui e discutimos o assunto no mês de dezembro, por exemplo. Nós temos que acompanhar, e os vereadores precisam acompanhar também, os salários dos secretários municipais, e isso precisa ser divulgado, né? Porque o de dezembro teve vereador que ganhou secretário ganhou 85 mil de salário. O prefeito, de um salário de 26 mil, foi para 104.900, né? Então, realmente, os altos salários. Um vereador hoje em Ponta Porã ganha 14 mil reais, né? Não é um baixo salário? Sim, é verdade, mas o questionamento aí do editorial é em relação ao descontentamento dos vereadores que não ganham tanto quanto os secretários que não são eleitos para isso, né? Eles são indicados, são cargos de confiança, né? E os vereadores
de Ponta Porã hoje estão se sentindo injustiçados, ou pelo menos alguns, como cita o editorial, porque eles sim, né, passam pelo crivo, né, eleitoral, passa aí pela aprovação da população para chegar até lá e ganham um salário menor, né, e bem menor às vezes aí que os secretários municipais. O que a gente pode, agora já a opinião minha, né, eu só trouxe e abordei o editorial do Luan Dutra para mostrar uma situação que começa a aparecer e aparecer forte, né? Há um descontentamento por parte do Legislativo com o Executivo. Será que o clima azedou entre o Executivo e o Legislativo de Ponta Porã, né? Hoje, claro, a gente sabe que a presidência da Câmara é parceira, né, do atual prefeito Eduardo Campos, mas há um clima de insatisfação por parte de alguns vereadores. O Carlos Bordão já começou a distribuir vídeos aí, já houve até uma resposta aí do prefeito Eduardo Campos a algumas colocações que ele fez, né? E a gente está vendo que a partir de agora parece que a maionese lá azeitou e esse azedume deve aumentar, né? Deve aumentar. Se o descontentamento está a esse ponto, né, vai aumentar. A verdade é uma só, né? Os vereadores, por mais que sejam da base do prefeito, por mais que sejam do partido do prefeito, eles não estão lá para dizer amém para tudo que o prefeito faz, né? Eles estão lá para fiscalizar o executivo. Isso que o Carlos Bordão fez ontem, que o vereador Carlos Bordão fez ontem, de fiscalizar contratos, né? Sonorização, merenda escolar, qualquer coisa que é de interesse público do cidadão pontaporanense, o vereador tem que estar lá fiscalizando. O vereador tem que andar nas escolas, né, nas creches, para saber como é que está sendo servida a merenda escolar, se está chegando produtos de qualidade para os alunos, porque ano passado nós tivemos sérios problemas, né, de alimentos aí, inclusive teve até um caso aí de uma criança que acabou tendo um ataque de alergia por causa de uma linguiça apimentada, né, proibido na merenda escolar. Então é preciso ter esse tipo de trabalho feito pelos vereadores, né, o de fiscalização. Não só, né, eu dei um exemplo aqui das escolas e das creches, mas tem que andar pelos postos de saúde para ver se a população está tendo bom atendimento, se o funcionalismo está atendendo a contento a população do município, se os funcionários estão recebendo uma boa infraestrutura e bom apoio, né, e condições para atender a população. É isso que o vereador tem que fazer, né? O vereador não pode ficar só no gabinete. Há muito tempo nós temos aqui vereadores só de gabinete. Precisamos, e não é só sair para a rua tirar foto também, né? Eu lembro muito bem que nós tínhamos aqui o vereador Rony Lino. Esse sim é alguém que colocava a mão na massa, saía a campo, né? Atendia o seu eleitor. E muitos do que não votavam nele também. Ele atendeu muita gente, né? É esse o papel do vereador, é trabalhar pelo povo, é amassar barro, é colocar o pé na rua, né? Sair dos gabinetes e ir para os bairros, atender a população, visitar postos de saúde, visitar creches, visitar escolas, visitar os funcionários públicos, né? E o vereador Carlos Bordão parece que começou pelo menos essa parte da fiscalização a fazer alguma coisa nesse sentido de fiscalização, o papel do vereador. Agora vamos ver o restante, que nós temos aí ainda, né? Nós temos aí, já que reclamaram de alto salário, esse salário tem que ser divulgado. O salário tem que ser divulgado. Tem que importar transparência, mas é preciso divulgar. Há uma preguiça enorme, né, de se divulgar isso aí, né? E também é preciso cobrar algumas atitudes do executivo. Estou sempre falando aqui. E a questão do nepotismo, vai todo mundo ficar quietinho? Está acontecendo na cara da sociedade, aí está todo mundo em silêncio, ninguém falou nada sobre isso ainda. Então é preciso, o que for contra a lei, o vereador tem que estar lá para contestar e brigar contra, né? Não é apenas fazer de conta ir para a tribuna, falar e não agir, né? Tem que, pelo menos, tem que ser contra e tem que agir contra. Bom, vamos para a política nacional então, vamos ver o que está acontecendo, né? Na verdade, há uma bagunça também geral, né? Nós vivendo um governo aí que está levando o país para falência, né?
Hoje a PGR, a Procuradoria-Geral da República, pediu ao Supremo Tribunal Federal que revogue as medidas cautelares impostas a Tércio Arnold Thomas, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, e a Amaury Féres Saad, advogado apontado pela CPMI do 8 de janeiro como coautor da chamada minuta do golpe, essa fantasiosa minuta do golpe, esse fantasioso golpe de Estado, né? A solicitação inclui também a devolução dos passaportes dos dois, né? Embora tenham sido indiciados pela Polícia Federal em novembro de 2024, juntamente com Bolsonaro, os dois não foram incluídos na denúncia apresentada pela PGR sobre um suposto golpe de Estado. No dia 20 de fevereiro, eles entraram com um pedido para que as restrições fossem suspensas e seus bens apreendidos fossem devolvidos, né? Atualmente estão proibidos de deixar o país e se comunicar com outros investigados, que é outro absurdo, né? E esse povo ainda diz que nós não estamos vivendo uma ditadura. E o presidente do PL, presidente nacional do PL, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do extremo Tribunal Federal, né, revogou hoje, dia 11, as medidas cautelares impostas contra o presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar da Costa Neto. A decisão veio depois de Costa Neto se encontrar com Moraes no gabinete do juiz do STF por volta das 14 horas do horário de Brasília. Mais cedo, a defesa do presidente do PL apresentou ao magistrado as solicitações em virtude de Costa Neto não ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República, no caso que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. E foi revogado, né? Na decisão, Moraes determinou ainda o restabelecimento de bens de Costa Neto apreendidos durante uma operação da Polícia Federal em fevereiro do ano passado. Entre os bens restituídos estão um relógio Rolex e vários outros itens, né? Em fevereiro do ano passado, a Polícia Federal deteve Costa Neto como parte de uma investigação sobre meios que o PL teria adotado para desacreditar as eleições, né? Os argumentos são fantásticos, né? Desastrosos para a Justiça Nacional. E ele acabou sendo levado à Polícia Federal, né? E acabou tendo bens apreendidos agora, tudo devolvido aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Ontem nós tivemos julgamento aí de cerca de 60 pessoas envolvidas no 8 de janeiro, né? E dessas 60, 9 delas foram condenadas a entre 14 e 17 anos de prisão, né? Um absurdo que que o STF vem insistindo em levar à frente, né? E nesse momento em que os togados começam a sentir a água no cangote aí, né? Eles tentam dobrar a aposta. Só que essa revogação, né, dessas medidas cautelares contra o Valdemar, né, já é um indício de que alguma coisa pode estar mudando. Também da PGR, que revogou, né, que pediu a revogação de medidas contra assessores de Bolsonaro. E tem várias situações aí em que já se fala numa mudança aí, né, de postura por parte do STF, né? Por enquanto essa mudança de postura ainda não veio forte, mas muita gente garante que vai acabar acontecendo. E outras duas situações ocorreram na semana passada e hoje também, né? A presidente da OAB do Rio de Janeiro, Ana Tereza Basílio, apontou inconsistência na condução do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e levantou a voz, né, contra o STF, coisa que a OAB Nacional não vinha fazendo, mas as OABs estaduais começam a se levantar, né? Na semana passada foi a OAB do Rio Grande do Sul e hoje a OAB do Rio de Janeiro. Então os advogados começam a se levantar contra o STF, o que é um bom sinal, né? Tá todo mundo com medo e estavam aí assustados, né, com os desmandos que estão acontecendo por parte do STF, com essas aberrações jurídicas que o STF está promovendo no país, né? E aí a OAB Nacional pouco se manifesta sobre isso, alguma vez ou outra reclamando aí do cerceamento da defesa, né, do trabalho dos advogados,
e a OAB do Rio Grande do Sul na semana passada se pronunciou e agora a OAB do Rio de Janeiro. Então, as OABs estaduais começam a levantar a voz contra o STF. Então, alguma coisa, né? Para alguma coisa está servindo a saída do Eduardo Bolsonaro até os Estados Unidos. Está encorajando aí pelo menos alguns advogados, né? Pelo menos os presidentes das OABs regionais. A greve dos auditores fiscais da Receita Federal já passa dos 100 dias e deve ter uma nova rodada de mobilização nesta semana, segundo o Sindifisco Nacional, que representa os servidores, né? O que acontece? A paralisação começou no dia 26 de novembro do ano passado e desde então afeta fortemente o setor de comércio exterior, gerando efeitos devastadores. Os prejuízos da greve até agora são superiores a 3 bilhões e meio de reais, devido aos custos logísticos elevados, taxas de armazenagem e quebra de contratos internacionais. Segundo dados do Instituto Livre Mercado, o ILM, né, e a Frente Parlamentar pelo Livre Comércio, o FPLM, além disso, cerca de 14 bilhões e 600 milhões de reais em transações tributárias seguem pendentes, comprometendo assim a arrecadação federal. E a temperatura promete esquentar nessa semana. Na sexta-feira passada, mais de 500 auditores participaram da reunião do Comando Nacional de Mobilização da CNM, Direção Nacional e Mesa Diretora do Conselho de Delegados Sindicais. A pauta principal do debate foi a retomada forte das ações de mobilização visando ao reajuste do vencimento básico. Durante a reunião, o coordenador do CNM, o auditor Marcos Dantas, convocou os servidores para uma série de caravanas que começaram a ser feitas a 13 unidades aduaneiras a partir desta segunda-feira, dia 10, desde ontem, né, até a sexta-feira, dia 14. Então, os auditores fiscais da Receita Federal já estão de greve há mais de 100 dias. Né? E a AGU, né? Deixa eu pegar aqui as informações da AGU, que também o bicho está pegando ali, né, em relação a descontentamentos de funcionários, dessa vez com a AGU. E isso significa mais prejuízo para o país, né? A União está deixando de arrecadar 11 bilhões para pagar bônus a servidores da AGU, né? Em 2024, funcionários da entidade receberam o equivalente ao teto salarial do funcionalismo público. E de 2017 a 2024, a União deixou de arrecadar 11 bilhões destinados ao pagamento de bônus para 96% dos advogados e procuradores da Advocacia Geral da União, que estão na ativa. E essa informação está no portal UOL. Em setembro de 2024, esses profissionais receberam o equivalente ao teto salarial do funcionalismo público ou até um pouco mais, né, totalizando aí 44 mil reais. Os recursos provêm de uma taxa de até 20% sobre dívidas quitadas que antes iam para os cofres públicos. Uma lei federal passou a direcionar a maior parte desses valores ao Conselho Curador de Honorários Advocatícios, a CCHA. Então tá aí, a União deixa de arrecadar 11 bilhões, né, para pagar bônus a servidores da AGU, a Advocacia Geral da União, na ativa, né, dos que estão na ativa. Mas vamos para a parte esportiva, né, do nosso fatos, informações e opiniões, porque a Federação Paulista de Futebol definiu hoje em conselho técnico, as datas das finais do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. Como esperado, o primeiro jogo foi agendado já para o próximo domingo, dia 16, às 17h30 no Allianz Parque, e a finalíssima será disputada dia 26, uma quinta-feira, às 20h35, horário do Mato Grosso do Sul, na Neoquímica Arena. Os dois jogos terão transmissão de todos os detentores da competição: a TV Record, a Cazé TV, a TNT e o Paulistão Mais. Esses são os canais aí que vão transmitir a final. O Palmeiras conseguiu essa classificação ontem, ao enfrentar o São Paulo e vencer por 1-0. Para mim, com um pênalti inexistente, né? Muita gente está falando que o pênalti foi polêmico. Para mim, inexistente. Para mim, não existiu o pênalti
do Arboleda em cima do Vitor Roque, né? O Vitor Roque se joga para cima do Arboleda e aí o árbitro acabou sendo enganado, não foi no VAR, o VAR aceitou e o Palmeiras fez 1-0 e acabou vencendo por 1-0, um jogo bem parelho, né? Não foi assim um jogo em que o Palmeiras dominou. O Palmeiras, para mim, teve as melhores oportunidades do jogo, né? Poderia ter aumentado aí, mas ficou no 1-0 e agora vai enfrentar o Corinthians, que eliminou o Santos no domingo com a vitória por 2-1. Pela Copa do Brasil teremos jogos hoje, né? Hoje tem Operário de Várzea Grande e Novo Horizontino, tem o Remo enfrentando o Criciúma, o Bragantino vai jogar contra o São José, o Botafogo da Paraíba enfrenta o Concórdia, o Vitória vai jogar contra o Náutico amanhã, o Operário Paranaense de Ponta Grossa vai jogar contra o Tombense, ainda amanhã tem Atlético e Grêmio, o Capital vai enfrentar o Porto Velho, o Maracanã joga contra o Ceilândia, o Ceará joga contra o Confiança e o Atlético Goianiense enfrenta o Retrô. São os jogos, né? Pela Copa do Brasil. Ainda na quinta-feira tem Atlético Paranaense Guarani de Bagé, Vila Nova e o Rio Branco de Venda Nova, o CSA enfrenta o Tuna. Esses são os jogos aí da Copa do Brasil nesta semana. Pela pré-Libertadores, a Copa Libertadores de América tem jogos já importantes hoje decidindo a vaga para a fase de grupos da Libertadores. O Aliança Lima, que já venceu a primeira partida contra o Deportes Iquique por 2-1 fora de casa, joga pelo empate hoje jogando em Lima, né? E se empatar, né? Se não perder, já se classifica para a fase de grupos. O Cerro Porteño amanhã joga às 17 horas contra o Melgar do Peru. O Cerro ganhou por 1-0, né? E se empatar também em casa, vai se classificar na fase de grupos. O Corinthians tem a missão mais difícil dessa rodada de pré-Libertadores. Vai enfrentar o Barcelona, depois de ter complicado um jogo fácil, tomou de 3-0 lá em Guayaquil e espera reverter. O Corinthians, eu sempre disse, né? O Corinthians gosta de fazer história, às vezes ruins e na maioria das vezes boas, né? Devido às grandes conquistas do Corinthians. O Corinthians gosta de jogo histórico, né? É assim. Agora, é difícil? É impossível? Não. O Corinthians tem mais time que o Barcelona, jogou muito mal, né? Jogou muito mal diante do Barcelona lá. E se jogar desse jeito, jogar 10% do que jogou contra o Barcelona, não se classifica, né? Agora, se jogar 10% do que jogou as finais do Campeonato Brasileiro, jogos finais do Campeonato Brasileiro, goleia por 4-0, aí tranquilo o Barcelona. Tranquilo não, mas goleia, né? E se classifica. Agora, precisa ter vontade de jogar. Eu acho que o Corinthians tem chances de se classificar amanhã. O estádio lotado, né? O Química Arena vai estar lotada para esse jogo muito difícil e histórico para o Corinthians na pré-Libertadores. Também tem o Bahia, outro brasileiro, né? Na Libertadores, enfrentou o Boston River lá no Uruguai, ficou no 0-0, agora joga na quinta-feira na Arena Fonte Nova, né? Tem que vencer, né? Se houver novo empate aí, a decisão da vaga vai para as penalidades. São essas as informações por hoje, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações e opiniões aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno.